Olá, seja muito bem-vindo, Sr. Norberto. Obrigado. Sr. Norberto, nós temos algumas dúvidas em relação ao Prodente. Nós gostaríamos que pudesse saná-las para nós e sabermos um pouco mais sobre o que se trata a clínica Prodente. Em primeiro, eu gostaria de saber como é que surgiu a ideia da criação da clínica Prodente. Bom, a Prodente surge depois de muitos anos de trabalho no setor privado. Fomos acumulando experiências, fomos percebendo as lacunas que existiam nas entidades por onde fui trabalhando nesses anos todos. Com isso entendi e vendo que eu tinha uma carteira de clientes, pacientes já grande, que era momento de começar a trilhar os meus próprios passos, termos um local em que pudéssemos oferecer um pouco mais daquilo que já vínhamos oferecendo em outros locais. Então fomos olhando para as deficiências e lacunas que existiam em outras entidades e montamos a Prodente com o propósito de sanar todas as falhas que existiam em outros locais. Então a ideia é que a Prodente seja uma visão de excelência daquilo que os pacientes já tinham de mim, os outros colaboradores que lá trabalham em outras entidades. Foi interessante. Então, há quanto tempo a clínica está em funcionamento aqui no mercado? Nós estamos essencialmente há um ano no mercado. E nesses anos, como é que tem sido a dinâmica da clínica? Olha, a Prodente surge numa situação um pouco complicada. Nós somos de agosto do ano passado, então logo depois da altura em que abrimos vieram as manifestações pós-eleitorais. Realmente. Então há um leque de problemas, condicionalismos que surgiram inerentes ao próprio período, que nos afetaram muito. A própria condição socioeconômica atual também afeta, mas de forma geral estamos num gráfico ascendente. Não um ritmo que desejávamos, estamos num gráfico ascendente. Dificuldades temos sim, mas estamos todos os dias a tentar melhorar e estamos a superar. Muito bom. Na verdade, há essa dificuldade no mercado, mas É verdade. o pouco é a persistência. Pois é. Não poderíamos dizer qual é a missão, a visão que a Prodente tem? Olha, nós, em missão, nós gostaríamos de oferecer um serviço de referência, em que todo utente olhasse para nós e entendesse que nós somos a solução dos seus problemas ligados à saúde oral, com altos padrões de qualidade, com meios de diagnósticos credíveis. Então, nós entendemos que o nosso propósito é esse: oferecer aos clientes serviços de qualidade, humanizados, acima de tudo, em que eles são o centro de toda a nossa atividade. Tudo virado para eles, o bem-estar deles. Quais serviços diferenciais a Prodente tem a oferecer no mercado nesse exato momento, que difere das outras clínicas? Tecnicamente, nós somos, toda entidade visa atender ao mais alto nível dentro dos protocolos existentes. Mas acredito que nós nos diferenciamos essencialmente, como eu dizia há pouco tempo, o centro, o nosso cerne é o nosso paciente. Então, nós tornamos ele referência, estamos mais próximos dele. Então, essa limitação, essa inexistência de distância entre o paciente, a entidade, os profissionais que lá estão, acredito que isso aí nos torna diferentes dos outros. Então, eles estão mais próximos de nós, comunicativos, podem interagir sempre que precisar. E depois temos a facilidade também, mesmo em dias, teoricamente, nós estamos trabalhando, abrir as sessões para eles, porque eles são o nosso propósito. Então, estamos nisso. Temos também na componente de investigação, estamos também na componente de
qualidade de diagnóstico centrada em meios tecnológicos. Estamos a inovar cada dia que passa, então possibilitando que os trabalhos que visam o bem-estar deles sejam mais eficientes. Nesse exato momento, qual é a dificuldade que a Protente tem tido em relação à dinâmica do mercado? É complicado, mas a maior dinâmica do mercado, acredito que seja questão de aquisição e formação de novas parcerias e contratos que possam nos permitir um maior encaixe, né? E nos dar mais robustez financeira, mas enquanto isso vamos sobrevivendo, sempre os nossos clientes particulares estão a ser o nosso grande alicerce. Muito bom. Na Pradente tem algum serviço diferente das outras clínicas? Um procedimento mais diferente, mais, posso assim dizer, um procedimento um pouco mais elevado em relação às outras clínicas dentárias que existem aqui? Nós, de forma geral, nós temos como referência os tratamentos odontológicos básicos, mas agora o que estamos a fazer, que eu acho que vai nos tornar um diferencial, essencialmente será na matéria de endodontia, os chamados tratamentos de canal, em que já adquirimos um equipamento que vai nos propiciar, vai propiciar que nós consigamos fazer um tratamento que levava 3 sessões, uma numa única sessão. Então, é um equipamento novo e acredito que hoje, olhando para essa situação aqui no mercado dentro da cidade da Beira, essencialmente, que eu saiba, ainda não há nenhuma clínica que oferece. Então, nos próximos dias o equipamento já está disponível, já estaremos a oferecer isso. Interessante, muito. Então, eu me esquecendo também. Associado a isso temos os nossos raios digital também, mas acredito que algumas clínicas já estejam a investir nesse sentido, mas também temos lá disponível. qual é um dos serviços que vocês têm a oferecer que os clientes mais já têm atualmente? Não. É assim, ainda não temos uma base estatística assim forte sobre isso, mas de forma geral, assim, posso avançar que muitos dos pacientes que nos procuram estão relacionados à estética, dor de dente no geral também, mas acho que para as restaurações e tratamentos ortodônticos, os aparelhos, hoje muitos dos pacientes nos procuram o principal foco daí. E como foi a aceitação do público em relação à clínica no mercado? Como o público reagiu, a dinâmica, como tem sido aceito no mercado? Muito boa, um pouco superou as expectativas, porque no início nós tínhamos desenhado um plano diretor para os primeiros 6 meses. As nossas expectativas é que estivessem muito abaixo daquilo que conseguimos, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista do feedback das pessoas que íamos aproximando. Então, estamos num bom caminho. O saldo é positivo nessa aspecto. Isso é o que conta realmente a aceitação da população em relação aos vossos serviços. Como fazem para que o cliente se sinta mais confortável com esses serviços e não tenha aquele temor de acessar os serviços da clínica? É interessante. Na altura já da constituição da Prodente, uma das coisas que dificultou muito a montagem foi que eu sempre disse: eu não quero que a pessoa se sinta num ambiente hospitalar dentro desse consultório. Então, mas tudo que desenhávamos que pudéssemos evitar essa imagem, essa ideia do ambiente hospitalar envolvia muitos custos. E já havia pouca capacidade de investimento nessa altura. Ok, mas como fazer isso com baixo custo? Isso começou a nos limitar muito. Então, nós
desde o próprio ambiente, as cores que estão lá, a nossa a decoração. A ideia é minimizar e a pessoa tem essa ideia do ambiente hospitalar e assim reduz questões de ansiedade, entre outras coisas. Tentamos informalizar, entre aspas, essa relação utente-consultório por forma que simplifique e nos torne mais tranquilos durante o procedimento. Em relação ao atendimento ao público infantil, como tem sido? Porque, pelos vistos, as crianças são as que mais temem ir ao dentista hoje em dia. É verdade. Essa é uma das áreas que mais exige uma reinvenção de nossa parte. Mas temos tentado. Temos lá uma médica que tem mais, eu diria, tem mais habilidades com as crianças e ela consegue muito bem lidar com isso. Mas temos formas muito simples. O jardim que temos já ajuda a reduzir o stress das crianças antes do procedimento. Podem brincar no pátio e quando chegam a nós já vêm mais tranquilas. Agora, já dentro do consultório, a ideia é sempre incentivamos para que se o primeiro contato, se não for com dor, se não for com uma situação de emergência, melhor. Assim podemos ajudar a criança no primeiro contato simplesmente a se familiarizar com o consultório, com os profissionais que lá existem. Isso facilita com que a criança ganhe confiança para interações futuras com esses profissionais. Então é um pouco por aí. E basicamente é isso, tentar nos agradar com alguns presentinhos, umas palestras simples, alguns vídeos ajudam a minimizar e interagir, a facilitar a interação com as crianças. Então, vocês têm um bom atendimento quando a área é infantil. Excelente. Para todos. As crianças em especial, mas para todos. Excelente. Isso é muito bom. Então, como tem sido o feedback dos clientes que têm a primeira interação convosco até o final das consultas que têm tido? Qual tem sido a interação? Como é que tem sido isso? De forma geral, muito boa. O que nós fazemos é tentar usar daquilo que tem sido as críticas que recebemos para melhorar. Então, sempre que fazemos uma crítica, usamos para melhorar. Então, a ideia é não repetir os mesmos erros. Então, até então, dentro daquilo que as pessoas trazem a nós vamos melhorando, vamos corrigindo. Também não podemos levar toda a crítica passa por uma análise nossa para ver se realmente se enquadra dentro daquilo, mas até então estamos num bom caminho. O feedback tem sido positivo. Isso é bom. Muito bom. E quais são os aparelhos tecnológicos de física inicial que vocês têm nesse exato momento que têm usado mais nessa área? Bom, falei inicialmente da máquina para o tratamento do canal, que é um endomotor. Temos um raio-x com RPG, que é o raio-x digital. Então isso permite, é um auxiliar de diagnóstico. Já se sabe, a qualidade do diagnóstico já dita muito sobre o procedimento a seguir. Então, essencialmente, nossa área está ali. Estamos agora também a virar muito para começar a potenciar o ramo das próteses. Estamos a trabalhar muito com as próteses fixas, então tensionamos investir muito nisso, já estamos a investir nisso. Então, estamos aí. Muito bom. E o perfil dos clientes que têm aderido aos dois serviços? Numa estimativa, qual é o perfil do cliente que mais tem aderido aos serviços da clínica? Essa é a parte boa, nós conseguimos agregar todos, porque, veja só, o primeiro dilema que tivemos foi a localização. A falsa percepção de clínicas tem que estar na Baixa, na Ponta Geia, Estoril. Quando fomos colocar uma clínica no Esturo, porque é uma clínica no Esturo? Mas não é local para ter uma clínica no Esturo. Tá bem, vamos começar nós. Apesar de já existe uma clínica ali próxima, mas também eu acredito que eles tenham passado por essa fase. Então, começou por aí.
Então as pessoas tinham certa qualidade, as instalações são boas e tudo. E começaram a vir. E as informações foram lá, de pouco a pouco também as pessoas vão dizer, não, mas as instalações são boas, há conforto, tudo isso, os profissionais são qualificados, tudo vai. Então, nisso, pela localização, já tem um grupo que começa a aparecer. Depois tem outro grupo. Então, nós temos diferentes tipos de clientes, conseguimos atender a todos e todos saem devidamente satisfeitos. E qual tem sido o maior desafio que a clínica tem enfrentado até agora? Bom, do ponto de vista clínico, administrativo ou de forma geral? De forma geral. Desafios, como eu expliquei no início, quando um investimento desse tipo, que não é baixo, envolve muita coisa. Então, nós, acredito, tirando a componente financeira, de forma geral, tenha sido a dificuldade que estávamos a ter, porque hoje já conseguimos estar a superar um pouco, para fazer novas parcerias com entidades que tenham alguns colaboradores, para que nós possamos dar assistência médica a esses colaboradores e seus dependentes. Então, inicialmente foi isso. Nós queríamos fazer mais melhor, mas nossas limitações, a nossa falta de capacidade de investimento nos coloca nessa condição. Então, é mais isso que nos limita. Então, nós, à medida que vamos tendo os inputs, vamos potenciando as áreas que definimos como prioritárias, pouco a pouco, por forma de atingirmos os padrões de excelência que nós queremos. Pode-nos dizer um momento em que, ou uma história de um paciente que tenha tido um atendimento com a clínica e até hoje a história ficou marcada? Há muitas. Ainda agora, semana passada, tive uma. Há muitas. Essa já de um paciente que eu já lhe tinha atendido no passado. Então, ele desapareceu por muito tempo, voltamos a nos encontrar no supermercado. Então, eu estou mesmo à sua procura, não sabia onde encontrar e tudo mais. Tá bom, temos um consultório da localidade do CX. Lá aproximou, fez o seu tratamento, tudo. E depois do tratamento, pediu para fazer fotos. As fotos. Dias depois, recebe um screenshot de um texto, de uma mensagem que ele colocou num certo grupo dele de trabalho, que eram muitos elogios por aí e tudo mais. Então, eu recebo aquilo de um familiar meu. Então, parabéns, isso, vão citar o vosso nome ali na clínica. Muito obrigado. Então, ligo para agradecer ao paciente. Não deixa de agradecer. Eu estou todo agradecido pelo trabalho que prestaste. Tudo bem. Então, ganhaste um pacote aqui, para trazer sua família para fazer uma limpeza dentária, etc. E lá veio ele, com a esposa, 3 filhos. Fizeram as devidas limpezas e tudo, já tinha informado que seria gratuito. Ele, não, tem que fazer com que essa empresa cresça. Eu prefiro pagar. Então, vou pagar, não quero. E eu estou satisfeito com esse serviço, então eu tenho que fazer com que essa empresa cresça. Então, nos últimos dias foi algo que ficou. Mas há muitas histórias que nos marcam dentro dessa atividade. Muito bom, isso é muito bom. Deu para ver que o cliente gostou mesmo dos serviços. É verdade. E até agora, quais têm sido as maiores conquistas que a clínica tem nesta abertura até o momento? Simpatia dos pacientes, simpatia dos nossos utentes e tudo.
Se nós estamos lá por eles, cada sorriso que sai dali para nós é a nossa satisfação. A empatia deles é tudo. Já conseguimos hoje, junto de algumas escolas, temos um pacote em que visitamos algumas escolas para palestras. Então já conseguimos ter algum feedback, algum positivo, no sentido de mensagens encorajadoras, de pessoas que nunca colocaram os pés lá. Então, vocês nunca estiveram lá, conseguem fazer isso. Então, está sério. Comprando isso, os outros ganhos têm a ver com parcerias que já vão surgindo. É por aí. Houve algum momento em que teve aquela dúvida se os serviços que a clínica está a oferecer de verdade seriam relevantes à sociedade ou não, ou se a clínica seria benéfica à sociedade? Não. Nós sempre estivemos bem firmes naquilo que nós queríamos oferecer e os caminhos que devíamos trilhar. Mas já houve vontade de desistir. No meio de tantas dificuldades, eu vou até desistir, mas dúvidas sobre aquilo que nós estávamos a oferecer, os serviços que estávamos a prestar, isso nunca houve. Estávamos sempre certos, estávamos no caminho certo e tínhamos que persistir. Como superaram essas dificuldades que quase fizeram desistir? Persistência. Profissionalismo, dedicação e persistência. Acho que isso foi a chave de tudo. Muita teimosia, a mistura E um conselho que daria para um jovem ou uma outra pessoa que queira empreender na mesma área? Que tenha tudo bem definido, escrito. Muitas vezes cometemos o erro de começar os projetos sem nada escrito, não temos nada orçamentado. É isso que vamos inventando à medida que estamos lá mergulhados. E isso torna muito difícil a implantação de um projeto. Por outro lado, a componente técnica, uma vez implantada, que dificuldades vão ter, sejam persistentes. Se a pessoa sabe que está a cumprir com aquilo que planificou, definiu bem as coisas que quer, se for persistente, se for profissional e tiver rigor em tudo que estiver a fazer, vai vencer. Quais são os próximos planos ou objetivos que a clínica tem para o futuro? São muitos. Dizer que nós estamos nessa componente de inovação, melhoramento dessas condições tecnológicas lá dentro. A questão de estamos a tentar abrir uma nova ala virada para as especialidades gerais, entre elas a ginecologia, e saúde ocupacional, clínica, medicina geral, mas tudo de forma ambulatória e pediatria também. Então, e uma visão bem, uma pretensão bem ambiciosa em termos de instalações próprias a curto prazo, por forma que reduza alguns custos que nós temos com renda e assim possamos investir mais. Muito interessante. E nesse momento estão em um serviço como estética ou ortodontia que tem oferecido agora ou ainda estão nos planos futuros? Temos sim. Nós temos a componente das estéticas, temos as restaurações estéticas propriamente ditas que nós fazemos. Dentro das estéticas também temos a questão das facetas, de forma a melhorar, harmonizar muita coisa na questão estética. No setor anterior temos também os aparelhos ortodônticos, temos isso aí, ajudam bastante. Você vê que uns vêm pelos aparelhos só pela componente estética, quando estão lá conosco nós olhamos também para a componente funcional desses aparelhos. Realmente. Mas estão lá. Quais são os principais serviços que vocês têm a oferecer na clínica? Olha, hoje nós
dentro daquilo que é a medicina dentária em si, oferecem muito dela, mas desde as restaurações, próteses das fixas, as coroas fixas nesse caso, as próteses removíveis, das várias, temos flexíveis também, temos lá. Então temos isso, temos os tratamentos ortodônticos, né? Ainda não estamos a trabalhar com os implantes, acreditamos que a médio prazo, ainda dentro do próximo semestre, para o primeiro semestre do próximo ano, já estejamos a trabalhar com isso. Muito bom. Que vantagens a clínica tem a oferecer ao público em geral? Olha, nós somos um grupo de profissionais jovens que se propõem a trazer ao público rigor, profissionalismo e humanização do nosso serviço. Então, quem se aproximar a nós terá tudo isso a seu dispor e muito mais. Muito bem. E em relação ao mercado em si, depois de todas as dificuldades que mencionou que tem tido, como tem sido o fluxo até agora? Tem sido bom. Hoje nós temos até alguma dificuldade em atender, por exemplo, pacientes que não tenham feito prévias marcações. Então isso para nós é um sinal de que as agendas estão a ficar lotadas, então para nós é um bom sinal. Então está tudo bem, a adesão está sendo. E como funciona, como tem sido o processo de avaliação até o diagnóstico da patologia que o paciente possa ter? Sim, nós, de forma geral, primeiro tem a componente da aceitação do paciente que é feita na recepção e tudo mais. Então, clinicamente, temos um histórico que se busca para entender se existem alguns fatores sistêmicos e outras condições que possam afetar a situação desse paciente antes de nós tratarmos do assunto que é a queixa principal desse paciente. Então, depois, dentro das necessidades, temos recorrido aos exames auxiliares, meios auxiliares diagnósticos e por aí, assim tem sido. Já tiveram um caso único na clínica, um caso diferente dos que têm acompanhado na norma, um caso que possa ter criado uma pequena dúvida de como pode ser surgido, como chegou àquele nível? Isso referente ao procedimento, à condição de um paciente? Sim. Assim, já surgiu e sempre que surge, felizmente, nós temos lá 2 médicos que estão a tempo integral, mais 2 que estão a tempo parcial. Então, felizmente, sempre que temos uma condição que suscita dúvida ou alguma outra situação, nós temos recorrido à equipe toda por forma que possa discutir o caso e termos darmos o melhor encaminhamento à condição desses pacientes. Mas tem surgido sim. E como lidam com pacientes, vamos voltar mais para o público adulto, que têm medo de ter uma interação com o dentista, com os pacientes que têm ansiedade, principalmente? É muito complicado. Nos adultos, muitas vezes tem a ver com as experiências anteriores. Então, uma boa interação com ele, uma boa conversa com o paciente ajuda muito a reduzir a ansiedade. Fora componentes da nossa estrutural, que já disse que ajuda, que entendemos que ajuda a se tornar um pouco mais familiar, isso também conta. Então, tem a interação com ele, as conversas têm que ser, ajudam a perceber um pouco da condição dele, como explicar como será o procedimento. E também, por vezes até recorremos a questões com música,
funciona, ajuda a reduzir a ansiedade. Então, há várias técnicas que usamos lá dentro, dependendo da condição do paciente, que nos ajudam a lidar com essa situação. Muito, mas muito interessante isso. E de uma outra forma, como tem interagido com pacientes, por exemplo, que vêm por recomendações de outros que já tiveram tratamento e venderam outro também? Nosso atendimento, nós entendemos que nós já temos um protocolo satisfatório. Sim. Então, o importante é não fugirmos daquilo que é a nossa essência. Se nós formos iguais a nós próprios, teremos a fazer tudo bem. Então, nada nos diferencia dos outros. Muito, mas muito bom. E para fechar, um conselho que daria para alguém que está com receio de chegar e ter uma consulta com um dentista, meio ansioso, com um pouco de medo? Tá certo, aproxima. Nós vamos saber lidar com qualquer condição que ele trouxer. Se não soubermos lidar com ela, saberemos encaminhar. Então, aproxima. E quanto mais cedo, melhor. Evita que chegue a nós numa condição tardia, em que tenha que recorrer aos últimos estágios de tratamento. Então, venha a nós quanto mais cedo possível. Muito obrigada, então, deu para conhecer um pouco a clínica, entender um pouco como vocês trabalham. Então é isso, vamos aderir aos serviços e aguardem por mim lá. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigada. Ok. Você viu como foi? Gaguejamos muito.